Existem duas palavras que começam com a letra E dentro da gestão da produção, que se for bem trabalhada e bem feita, você ganha um terceiro E aí e vai fazer com que a sua produção decole. E é sobre essas palavras que eu quero falar neste vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Murilo e nesse canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas. E eu estou falando de eficiência, eficácia para gerar excelência, tá? Esses termos eu tirei do livro Gestão da Produção, do Hidalberto Capenato, tá? Uma abordagem introdutória. Esse é o título do livro, ok? E eu quero falar sobre cada uma delas, que eu acredito que vai ajudar bastante aí para você entender esses conceitos. Muitas pessoas acabam confundindo eficiência com eficácia, tá? E eu quero trazer luz aí, esclarecer sobre esse assunto, ok? E o que significa cada uma delas, tá? O que é eficiência? Eficiência diz respeito a você conseguir produzir da melhor maneira possível, ter o melhor resultado com o menor custo possível, seja de material, com os menores recursos necessários e com a melhor qualidade possível. Então, eficiência vai ser a junção desses recursos, tá? Melhor produto possível no menor tempo possível com a melhor qualidade possível, tá? Isso é eficiência. E eficácia vai falar mais daquilo que está para o fim, atingir o objetivo e cumprir uma meta. Então, a gente consegue ver aqui que a eficiência está tratando do meio, ok? E eficácia está tratando do fim. Então, o que isso quer dizer? Para que algo possa ser eficiente, para que algo possa ser eficaz, tudo aquilo que está falando que lá no final conseguiu atingir o objetivo ou a meta. E para que a gente possa ser eficaz, a gente usa o meio como meio a eficiência, e é a produção de um bem, nesse caso de gestão da produção, né? A produção de um bem com o menor tempo possível, a melhor qualidade possível, com o menor uso de recursos possíveis, ok? Então, existe a possibilidade de ser eficiente sem ser eficaz, e existe também a possibilidade de ser eficaz sem ser eficiente. Mas como assim? É isso que eu quero explicar também, ok? Como que é possível ser eficiente sem ser eficaz? Digamos que, vou usar um exemplo aqui, tá? Digamos que a gente está numa segunda-feira e tem um pedido que foi colocado para quarta-feira, e de acordo com os tempos padrões que a fábrica tem, de acordo com as métricas que os setores aí de planejamento, de tempos e métodos desenvolveram, aquele pedido que foi prometido para quarta-feira vai levar 4 dias para ser produzido. Então, a gente está falando segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então, digamos que conseguiram fazer eficientemente essa produção, usaram poucos recursos ou o mínimo de recursos possível, com o mínimo de tempo possível, com a melhor qualidade possível, e foi terminada essa produção na quarta-feira, ela foi eficiente. Se for medir a eficiência do operador ou da máquina, legal, vai estar o mais próximo de 100% possível, ou até mesmo 100% de eficiência, mas ela não foi eficaz, porque o pedido foi colocado para quarta-feira e não para quinta-feira. Aí existe um desalinhamento entre aquilo que a gente promete para o cliente com aquilo que a gente realmente pode entregar. Isso é um problema, tá? Isso é um problema grave, porque muitas empresas acabam colocando pedido, prometendo para clientes um prazo que não é possível de atingir, e isso acaba queimando a empresa de certa forma, porque o cliente está esperando receber o pedido naquela data que foi acordada, e aí sem consultar a produção, sem consultar a gestão da produção ou o planejamento e o controle de produção, no caso aqui o PCP, acaba que não conseguindo atingir essa eficácia, que é o objetivo de entregar aquele pedido no prazo que foi combinado. Por isso que precisa ter uma comunicação muito clara do setor comercial com
o planejamento e controle da produção, tá? Nesse exemplo que a gente trouxe aqui, então, a produção foi eficiente, porque ela conseguiu cumprir a sua eficiência de acordo com o tempo padrão estabelecido, porém ela não foi eficaz. Não foi eficaz por algum ruído de comunicação, uma falta de comunicação entre o setor comercial com o planejamento, por exemplo, pode tornar algo ineficaz, ok? E o contrário também é verdadeiro, tá? Uma empresa pode ser eficaz sem ser eficiente. Como que uma empresa pode ser eficaz sem ser eficiente? Digamos, vou usar o mesmo exemplo, estamos na segunda-feira e o cliente quer um pedido para sexta-feira e as horas de produção são as mesmas. É para terminar numa quinta-feira, por exemplo, até a horário do almoço. A quantidade que é para atender aquele pedido produzindo segunda, terça, quarta e quinta-feira até mais ou menos ao meio-dia é para terminar aquela produção. Só que a produção acaba atrasando e consegue entregar na expedição esse material na sexta-feira pela manhã. A logística faz toda uma correria lá, consegue esperar esse pedido sair, carrega no caminhão e leva para o cliente. Legal, o pedido foi atendido para o cliente. O cliente queria esse pedido na sexta-feira, esse pedido embarcou na sexta-feira, foi carregado e foi enviado para o cliente na sexta-feira. Bacana, foi eficaz. A meta, o objetivo era entregar na sexta e foi entregue na sexta. Porém, houve uma ineficiência. Porque, como nós dissemos, essa produção era para ter terminado na quinta-feira até o horário do almoço, por volta da meio-dia, e ela só terminou na sexta-feira, no período da manhã. Então, houve aí mais ou menos aí, talvez 5 horas no período da tarde, mas algumas horas do período da manhã de sexta-feira, de 6 a 7 horas de atraso de produção. Então, por parte da eficácia, ok, o pedido foi entregue para o cliente, mas na parte da eficiência deixou a desejar, porque não terminou no prazo que era para ter terminado de acordo com os tempos e métodos padrão, tá? E aqui entra uma questão importante também. A eficácia, às vezes, pode mascarar a ineficiência, ok? A eficácia pode mascarar a ineficiência. Por quê? Porque uma vez que todo mundo fala, o pedido foi atendido, deu tudo certo, o cliente está satisfeito, esconde essa ineficiência se não for controlada, claro, se não for bem apontada, se não for monitorada, analisada. Essa ineficiência acaba passando desapercebido. E isso é um custo muito grande para a empresa também, porque se há um prazo para ser produzido e aquele prazo está sendo extrapolado, são horas que são perdidas aí, e que é um custo invisível para a fábrica, que ela não está contando com isso, a empresa não está contando com essa ineficiência, certo? Nesse exemplo que a gente está falando aqui, de mais ou menos de 6 a 7 horas aí de atraso, quer dizer que essas 6 e 7 horas poderia estar sendo produzido outro produto. E aí estava sendo perdida tentando entregar um produto que já era para ter terminado. Então, isso é muito ruim por parte da produção, porque acaba se tornando um custo invisível. É algo que precisa ser feito, é algo que precisa ser analisado, controlado, para que esse tipo de coisa não aconteça. E, pessoal, vou dizer para você, quem não controla a produção, acontece muito isso, acontece demais. Produtos que eram esperado terminar num prazo e não terminam. Mas tudo bem, entregamos para o cliente está feliz. Legal, mas o custo está indo embora, o dinheiro da empresa está indo para o ralo de maneira invisível, que ninguém está vendo isso. E por isso que é importante controlar, analisar e avaliar se toda a produção está sendo realmente eficiente. A junção dessas duas métricas, né, eficiência e eficácia, ela gera excelência. Uma vez que a produção foi feita com eficiência, da maneira que foi medido, mensurado,
dado como tempo padrão ali, e o pedido foi entregue no prazo que satisfaz o cliente, vamos assim dizer, há uma excelência, porque a gente está usando todos os recursos da melhor maneira possível, com o menor tempo possível, com a melhor qualidade possível, e a gente está conseguindo atender o mercado. Nós temos aí produção eficiente, ou seja, o custo é realmente aquilo que era esperado de ter, então a empresa não está gastando mais com aquilo que ela esperava, então já preenche essa lacuna e o cliente está sendo atendido no prazo que ele quer ser atendido. Então, eficiência e eficácia gera a excelência, e é o que toda empresa, na verdade, deveria buscar. Você que é responsável pelo setor de gestão, supervisão ou liderança da produção, precisa buscar essas duas métricas. A eficiência, por si só, 100% dependendo da produção. A eficácia, nesse caso, o atendimento, a meta, o objetivo final, nesse caso que a gente está falando, claro, envolve o setor comercial. Mas pode haver outras métricas de eficácia traçadas mensalmente por uma produção. O objetivo, a meta traçada é essa, ter menos absenteísmo possível, menos horas perdidas, menos atestados, menos faltas. Outra métrica nossa meta, o nosso objetivo é ter o menor índice de refúgio, de retrabalho possível, talvez 1, 2% daquilo que é esperado. Isso também, a partir do momento que a produção consegue atingir esse objetivo, ela consegue ser eficaz também, tá? Não é só a questão da eficiência e eficácia com relação ao comercial, mas até dentro mesmo da própria produção precisa ser estabelecido alguns objetivos e algumas metas, e essas metas precisam ser cumpridas, e dessa forma a produção vai ser eficaz também, ok? Espero ter ajudado, espero ter agregado algum conhecimento para vocês. Se isso te ajudou de alguma forma, eu peço para que você clique no sininho, se inscreva no nosso canal, claro, clique no sininho e dê um like aí para o nosso vídeo, que vai nos ajudar bastante. Vejo você no próximo vídeo, até mais, abraço, valeu!